Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu não estou bem, porque eu terminei de assistir Babadook e, gente, que filme triste. Eu comecei a assistir há uns 2 dias atrás, se eu não me engano, e eu demorei pra concluir porque tem uma cena que ela tem de telefone e o Babadook faz um som tipo... Eu não sei vocês, mas eu tenho muito medo de som. Som repetitivo me incomoda, sons estranhos me deixam desconfortável. Então, eu tive que parar nessa hora. E como já tava ficando noite, eu resolvi esperar e assistir de manhã. E hoje de manhã, eu consegui terminar o filme. O medo que eu comecei a sentir no início do filme começou a ir embora antes do final, mas foi no final que eu percebi que eu não precisava ter medo. Isso porque em momento nenhum Babadook é realmente um filme de terror. É catalogado como um filme de terror? Sim. Mas ele não é um filme de terror. É um filme sobre luto, é um filme sobre tristeza. E nós vamos falar mais sobre isso enquanto eu faço um desenho. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse filme foram as cores. Em Babadook a gente tem duas cores muito presentes, que é o azul e o preto. E você pode não entender nada de teoria das cores, mas se você já viu Divertidamente, você sabe que essas cores são atreladas a coisas mais tristes, por exemplo, a tristeza Divertidamente. Qual é a cor dela? Azul. Enquanto a alegria, que representa a felicidade, ela tem uma cor mais quente, que é amarelo. E aqui a gente não tem cor quente em momento nenhum. E isso já me ganhou muito porque, primeiro, eu amo teoria das cores, eu sei todos os significados? Não sei, mas eu acho muito interessante. E segundo, na minha opinião, você utilizar as cores para expressar o sentimento de um personagem é uma forma muito mais criativa do que simplesmente dizer que ele tá triste ou pôr ele o tempo todo chorando, por mais que seja necessário às vezes. Em Babadook, a gente tem esses dois elementos. Do início pro meio, quase pro final do filme, tudo é azul. O corrimão da escada, o lençol, as roupas do filho, tudo é azul. E quando a gente vai chegando no final, que a personagem vai piorando, o preto começa a aparecer. E eu acho que o preto, ele acaba intensificando essa tristeza da personagem, que é o que tá acontecendo. Mas agora vamos entender por que essa personagem tá tão triste. Babadook vai narrar a história de uma mãe, a Amélia, que perdeu seu marido há 6, 7 anos. E no mesmo dia que isso aconteceu, ela teve o seu filho, o Samuel. E a gente até tem flashes do que aconteceu, eles mencionam um acidente. Ele é fundamental para a narrativa, mas o foco do filme mesmo é o luto. E principalmente o luto quando não processado. Todos os sentimentos que nós temos, eles precisam passar por um processo para que a gente fique bem. Por mais que eu não seja psicóloga, né? Eu sempre falo isso porque todos os meus vídeos são muito achismos meus. Eu acredito muito que o luto não deve ser vivido sozinho. E isso porque, é falar o óbvio aqui, mas não é um momento fácil e todo mundo sabe disso. Você perder uma pessoa para sempre não é algo simples de entender e não é algo simples de aceitar também. Então você precisa de um apoio, você precisa de um amigo, de um familiar. E aqui a gente percebe que a Amélia não tem ninguém. A pessoa, né, que é a irmã, que ela tem é uma pessoa horrível, gente, horrível. Eu passei o filme todo pensando, meu Deus, eu queria dar um soco nessa mulher. Tem até um momento, eu acho que no aniversário da filha dessa irmã dela, que elas conversam. Ela diz pra Amélia que já tá na hora dela superar, porque já vai fazer 7 anos e, cara, como é que você diz isso pra alguém? Eu não sou psicóloga, então eu posso estar falando muita merda, mas eu acredito que não tem um tempo certo. É claro que depois de um tempo isso pode acabar te fazendo mal, como aconteceu com a protagonista, mas eu acho que tem gente que vai superar em 1 ano, tem gente que vai superar em 2, tem gente que vai demorar muito mais. Entende? É algo individual. O importante mesmo é processar tudo isso para que esse luto não vire algo ruim, como aconteceu com a Amélia. E se possível, que esse momento tenha acompanhamento de profissionais, porque isso vai ajudar ainda mais, né? Bom, pro final do filme a gente vê que a Amélia começa a ser ajudada por uma senhora, mas quem tava lá desde o início a ajudando era o Samuel. E por mais que eu tenha compreendido isso no início do filme, eu entendi de verdade no final. E depois disso o filme mudou completamente pra mim, porque por mais que eu tenha acompanhado a história através dos olhos da Amélia, eu comecei a enxergar tudo através dos olhos do Samuel, que é só uma criança de 6 anos, que não compreende o que tá acontecendo com a mãe e mesmo assim tenta ajudá-la, só que do jeito dele. Então, pra mim, o Babadook, ele existe mesmo na cabeça do Samuel, e não porque ele tem alguma coisa, mas sim porque ele é uma criança tentando entender essa mudança que tá acontecendo com a mãe, esse
esses momentos estranhos que eles têm dentro de casa. Então, para que tudo faça mais sentido, ele encara tudo que tá acontecendo como um monstro. Eu vi dessa forma porque desde o início do filme, mesmo quando o Babadook ainda não tinha aparecido, o Sam já criava armadilhas, ele já dizia que ia proteger a mãe dos monstros, e tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a história que a mãe lê no início, que é Os Três Porquinhos. E a parte que mais chama a atenção do Samuel é a forma que os porquinhos se livram do monstro, que é utilizando uma armadilha, o que ele começa a fazer também. Então, tendo ciência de todos esses fatos, na minha cabeça faz mais sentido eu olhar o Babadook como um monstro inventado pelo Sam, e não como uma presença que realmente existe. Eu amei o final do filme, e isso foi porque eu não sabia como ele ia acabar, mas eu tinha uma ideia. Eu acho que nós estamos muito acostumados a ver filmes que são produzidos na coxa. Bom, eu pelo menos estou, isso é muito decepcionante, e eu acabei presumindo que o final do filme também seria decepcionante, porque a mensagem do filme é o processo para que você fique bem. E eu pensei que quando chegasse no final, ela já estaria bem, a casa estaria com mais cor, os dois estariam muito felizes, e não é isso que acontece. A gente tem realmente o processo. Tem mais iluminação, eles dão risada, mas ela ainda tá mal, ela ainda tá passando, ela ainda tá processando. E essa escolha tá fazendo muito bem pra essa família. No final mesmo, a gente vê que a Amélia desce para um porão que ela guardava as coisas do marido, e ali a gente percebe que o Babadook ainda tá presente e que a Amélia tá lidando com ele, porque ele grita, ele esperneia, ele vai pra cima dela e ela fala, calma, vai ficar tudo bem. Gente, sério, isso sim é cinema. Eu acho que eu nunca tinha visto um filme que lida com um assunto tão delicado, de forma tão delicada. Amigos, o vídeo foi esse, o desenho também. Espero que vocês tenham gostado dos dois. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal e beijão. Nos vemos na quinta-feira.